Olha, Júlia, essa aí, eu vou dizer como outro, nem eu acreditava. Eu estava numa situação da vida particular muito confusa, né? Tinha experimentado um dissabor tremendo no casamento e eu sofri bastante com isso. E eu respeito muito a forma como isso é rejeitada, né? Muita rejeição por parte da igreja. Eu não critico, eu respeito. Eu disse: o problema eu vou ter que enfrentar, e assimilei o problema para mim e tentei resolver. Quando eu vi que ia ficar difícil conviver no Nordeste com esse trauma, com essas dificuldades, eu procurei sair, mas aquela experiência lá de Recife, lembra do primeiro ano que eu citei? Aquela experiência me trouxe uma Uhum. responsabilidade de não deixar o ministério, de não deixar o serviço do reino de Deus, ainda que não fosse numa igreja, não deixar. E aí um amigo, um dos 4 que tinha morado comigo, já estava no Paraná. E ele, acompanhando a minha situação, ele disse: você não quer concorrer a uma escola? Tem uma escola aqui. Você vai, eu estava, ia ser suspenso pelo presbitério do pastorado. Então ele Uhum. disse: eu quero, eu aceito. Aí submeti, mandei os meus documentos para lá. O peso de ter sido professor muito jovem e de ter tido essas experiências de educação, tanto em Cabedelo quanto em Campina Grande, pesou na seleção, e eu fui para Carambeí, que era, na época, um distrito de Castro, trabalhar com a igreja reformada holandesa na escola evangélica de Carambeí. Eles aceitaram meus documentos, eu fui para uma entrevista, né, eles aceitaram, na entrevista eu fui aprovado, volto, e eles me convocam: olha, você foi aprovado, assuma a escola. Aí eu saí do Nordeste no carrinho, com tudo que eu levei, fui só meus livros, minhas malinhas de roupa, fui embora para o Nordeste, para o Sul. Meu querido amigo, enfrentar o frio de Carambeí foi o maior dos desafios. Só que era uma escola muito acolhedora. Você tem uma ideia, quando eu disse o sim, que aceitava ir para lá, mediante a aprovação, eles disseram: então nós vamos construir uma casa para o diretor. Enquanto isso, o senhor vai morar num hotel. Então me pagaram praticamente 3 a 4 meses de hotel. Foi uma construção muito rápida, uma casa linda. E eu fui fiquei no hotel De Klomp, nome holandês, um hotel que me acolheu muito bem, fiz muitas amizades, né? E a experiência foi, aí sim é o ponto pedagógico dessa experiência, né? Disse: agora eu saio de uma realidade totalmente carente para uma realidade totalmente diferente do ponto de vista do ter. Eu recordo, Júlio, que aquela era uma escola de ensino fundamental 1, né, de primeiro grau, como era chamado, fundamental 1. A maioria filho de holandeses, a grande maioria, raro era um brasileiro, né? Filho de holandeses da cooperativa, que era Batavo, depois tornou-se Parmalat também. Então era uma experiência, porque eram crianças, como toda criança, eu costumo dizer que criança como pássaro, fala todas as línguas. Então a criança acolhe a gente de uma maneira que parece que eu já estava no Paraná há muito tempo. Aí eu vejo o que é mão divina na vida da gente. Porque eu saí de uma realidade onde eu estava, lidando o tempo todo com fome. E eu agora pego um povo abastado, que eu tinha um acordo de juntar o lanche que eles não comiam para doar. E eu juntava muita comida deles, que eles levavam muito e não comiam tudo. Eu dizia: não vamos desperdiçar. Fiz um pacto com o zelador, recolhíamos e doávamos. Então, aquelas crianças foram meus parceiros. A ideia foi a mesma. Ou seja, é possível pegar crianças tão abastadas e, por elas e com elas, continuar atendendo as pessoas que precisam. Porque havia muita necessidade também no Paraná, no Brasil todo, né? Havia também lá. Lá eu conheci muitas realidades difíceis, né? Muitas situações críticas, que não apareciam tanto quanto o Nordeste, mas também tinham. E era possível fazer. Então, a experiência na Escola Evangélica de Carambeí foi para mostrar que o que eu havia aprendido, tanto na teologia como na filosofia, porque eu tinha feito... sim, eu esqueci de contar isso, né? Quando eu chego em Natal, eu vou para a Federal do Rio Grande do Norte e concluo a filosofia. Então, foi assim, uma experiência, e o que eu trabalhei lá, olha o que é vínculo. A minha pesquisa lá foi
Os estragos da fome na mente humana. Pesquisa em Piaget. A professora Lia Alcoforado foi a minha orientadora. Então, é interessante como as coisas vão fazendo sentido para você, né? Eu queria saber se a fome tinha mesmo esse peso, e eu comprovei isso na monografia da filosofia. Então, quando eu chego, desculpe essas mudanças de realidade que eu vou lembrando disso. Fica à vontade. Aí eu chego no Paraná, coloco isso em prática. Aquelas crianças que não tinham fome, não tinham necessidade alguma, poderiam ter outros estragos na memória que não eram causados pela fome, mas pela bastança, né? Pela fartura. E aí eu queria também ter a mesma preocupação. Vamos corrigir isso? Então, qual era o erro que poderia acontecer, que infelizmente acontece com muitos? É que desperdiçam. Então, o que você tem, não desperdice. Então, aí eu usava o bom lado da teologia calvinista, né? Não desperdiçar, partilhar sempre. Se Calvino admitia alguma tese de acumulação, ele estava sendo contrário à Bíblia que ele tanto bem expunha. Então, eu diria que ele não era a favor da acumulação. Ainda que fosse pregando a poupança, era para o uso do outro. Não faz sentido uma poupança para usufruto. Então, isso foi formando minha concepção, Júlio. E aí, aquele meu trabalho em Carambeí demonstrou que ter não é pecado. Pecado é colocá-lo no coração. Pecado que eu uso, esse termo, é afastamento de Deus. Não é dogmaticamente esse peso dessa concepção tão reduzida de pecado. Acho que pecado... Pois não. Não, complementa. Pecado é distância de Deus. Não é simplesmente porque eu não concordo ou discordo desse ou daquele dogma. Pecado é distância de Deus.